Bom, no início, né, no estudo inicial da célula, ele se deu lá por volta do século XVII, com as investigações de um holandês chamado Anthony van Leeuwenhoek e o inglês Robert Hooke. É uns nomes maravilhosos, né? Fica fácil da gente dizer. Bom, como grande parte das células, elas possuem dimensões muito pequenas, a sua visualização a olho nu, ela era impossível, né? A gente consegue hoje ver células através do microscópio, né? A olho nu você não enxerga, o máximo que você vai enxergar é um tecido. A célula que forma esse tecido, de jeito nenhum. E aí foi graças a instrumentos denominados microscópios, né? Os quais ampliam a imagem dos objetos, que a visualização se tornou possível, né? Então, esse Anthony aqui, ele criou este microscópio aqui, né? Que, na verdade, ele tem uma estrutura onde você tem um conjunto de lentes, onde você coloca a célula, o tecido que você quer analisar do outro lado, e você coloca o olho lá para ver a célula, tá? Óbvio, né, que ele não enxergou muita coisa assim, né? Mas, enfim, ele tentou, pelo menos. Bom, esse Anthony, então, foi um dos pioneiros no estudo das células. Ele construiu o próprio microscópio, que era formado, então, de uma pequena lente de vidro. Tá vendo aqui, ó? Pequena lente de vidro. Localizada em uma placa de metal conectada a parafusos reguláveis, que poderia, tipo, aproximar, juntar as lentes ou afastar, dependendo, né, do que eu queria visualizar. E por apresentar uma lente só, isso foi chamado de microscópio simples. Aquele microscópio que a gente tem no laboratório da escola, por exemplo, é um microscópio composto, tá? Ele é formado por um conjunto de lentes, das quais a gente consegue ampliar a visualização conforme eu vou utilizando a parte de baixo que é objetiva, que a gente gira lá embaixo, né? Depois tem o microscópio aqui, eu falo pra vocês qual parte que é. As lentes permitem um aumento, então, de 200 vezes o tamanho das imagens. E com isso ele conseguiu observar micro-organismos, tá? Vários micro-organismos, tipo bactérias e etc. Bom, em 1665, um outro estudioso, né, que é o inglês chamado Robert Hooke, ele publicou o livro Micrografia, ou Algumas Descrições Fisiológicas de Corpos Minúsculos Obtidos por Lentes de Aumento. Então, esse foi o título do livro dele. Hooke, ele era habilidoso, né? E ele havia construído, então, um microscópio composto, que era formado por várias lentes. Feitos a partir de partes móveis e tinha um aumento aí de até 30 vezes. Em seu livro, né, ele fez descrições de objetos seres vivos, ele até desenhou e tal. Então, outro cientista aí. E aí foi o Hooke, tá? Que conseguiu chegar à descrição da célula, tá? Entre as amostras das plantas, ele analisou a cortiça, tá? A cortiça é o material da casca da árvore. A casca da árvore é formada por cortiça, né? É uma matéria não viva ali da árvore, né? Aquelas células, elas vão sendo impregnadas com uma substância que vão deixando ela rígida. E aí você consegue tirar, por exemplo, a casca da árvore sem danificar a própria árvore, tá? Algumas, não todas. Observando em fatias bem finas, então para você observar no microscópio, você precisa cortar o que você quer observar em fatias muito finas. E aí ele observou que esse tecido, ele tinha várias cavidades, tá vendo? Vários buraquinhos. O qual ele deu o nome de cell, que significa cela ou cavidade. E aí que veio o nome célula, né? Nome dado às unidades funcionais dos seres vivos. Todos os seres vivos são formados por células. O vírus, ele é acelular e, como eu já disse pra você, a gente tem uma controvérsia enorme a respeito disso, mas até então a gente considera como uma estrutura aí não viva, tá? Hooke, ele é considerado o descobridor da célula, porque foi ele que realmente conseguiu avaliar isso e delimitar o que era uma célula, muito embora o que ele viu fosse apenas a parede celular das células de cortiça. Na verdade, isso aqui não é a célula propriamente dita, porque, como eu disse para vocês, a cortiça é um tecido morto, então a célula já foi faz muito tempo. Só que ele observa a parede celular, que toda célula de vegetal tem, tá? Que é uma diferença entre a célula vegetal e a célula animal. Tudo bem? Bom, responda a pergunta abaixo e nós voltamos no próximo vídeo.